Pessoal, muito boa noite. Boa noite a todos que se encontram aqui no salão do nosso Centro Espírita Vinhas do Senhor. A todos vocês que nos acompanham aí, de suas casas, através da internet, através do Facebook. A gente pede até, tanto aqueles que estão presentes, aqueles que estão à distância, que se inscrevam nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Antes de nós começarmos o estudo do capítulo de hoje, referente ao livro dos médiuns, é interessante que nós, já devidamente preparados, fechemos os nossos olhos e assim, rogando aos benfeitores espirituais aqui presentes, que abençoem em nós essa nossa vontade em querer aprender um pouco, em querer compreender um pouco mais acerca de nós mesmos, do mundo que nos cerca, tanto o mundo encarnado quanto aquele desencarnado, que estão em incessante contato uns para com os outros. Que saibamos valorizar o instante que nós estamos aqui vivendo, que saibamos compreender a importância da dedicação aos assuntos espirituais, para que não sejamos mais do mesmo, para que renovemos os nossos conceitos, nossos pensamentos e, consequentemente, nossas palavras e as nossas ações. O Espiritismo veio com esse objetivo de iluminar as consciências. E tão logo a consciência esteja iluminada por ensinamentos tão sublimes, urge adotarmos esses conceitos na nossa vivência, no nosso dia a dia. Que Jesus seja sempre visto por nós como caminho, a verdade, a vida. Que assim seja. Pessoal, hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo de número 25 do Livro dos Médiuns, conforme aquilo que a gente já havia combinado na sexta-feira passada. Capítulo esse que fala acerca das evocações. Como eu até já havia comentado na sexta-feira passada, no finalzinho do estudo, é um tema meio que tabu até no meio espírita, porque já li e até já ouvi de pessoas de que a questão da evocação não pode ser levada a efeito em uma reunião mediúnica. Não se pode evocar. Que devemos esperar que os espíritos se manifestem espontaneamente. O porquê disso, não sei. Porque se você olhar nas obras básicas, se você olhar naquilo que é da lavra de Kardec, especificamente no Livro dos Médiuns, mais especificamente ainda nesse capítulo 25, que fala sobre evocações, você não encontra nada de desvantagem no uso das evocações em reuniões mediúnicas. Aliás, esse capítulo, se não for o maior, é um dos maiores do Livro dos Médiuns. E é justamente ele que nós iremos hoje fazer aí alguns comentários. Como é de costume, vocês podem fazer as perguntas, as observações. A gente só pede que durante as perguntas, que vocês sejam bastante objetivos em fazer a pergunta. Pedimos também que nos comentários sejam bastante objetivos em fazer os comentários, né? Porque as perguntas a gente busca repetir para o pessoal que está assistindo ali de casa. Já os comentários ficam um pouco mais complicado. Nós vamos manter o mesmo jeito que a gente está acostumado a levar, só que com mais objetividade. Ok? Mesmo porque se ficar só eu falando 1 hora, fica complicado. Todos nós dormimos. Capítulo 25 das evocações, Kardec começa a falar aqui das considerações gerais. De início, logo de cara, ele fala o seguinte, que os espíritos podem se manifestar a nós em reunião mediúnica de duas formas. Ou espontaneamente, ou quando chamados. Quando chamados é a famosa evocação. Então, quando você fala que você vai evocar um espírito, a rigor, evocar significa chamar. Convidar o indivíduo para vir até aqui
para poder conversar conosco. Na época de Kardec já existia essa problemática, porque olha só o que ele fala logo em seguida. Muitos pensam que não devemos evocar, com as seguintes alegações. Se a gente evocar um determinado indivíduo, nós não podemos ter certeza se realmente é ele. É a primeira alegação dessas pessoas que acham que não podemos lançar mão da evocação. E a segunda alegação, poxa, aquele espírito que vem espontaneamente, como ele está vindo assim de boa vontade, ele pode e tem condições de provar que ele é realmente ele mesmo. Essas são as duas alegações daqueles indivíduos contrários às evocações em mesa mediúnica. Olha, já na época de Kardec. Kardec simplesmente fala que, na opinião dele, isso era um erro. Por dois motivos. Primeiro, que o que existe mais em torno de nós são espíritos desencarnados. E muitos deles, a boa parte deles, espíritos inferiores, que não querem outra coisa senão se comunicar. E se você não chamar em alguém específico, obviamente você está dando voz a todos. Se você não convida em alguém específico, todo mundo pode falar. E esses espíritos de ordem inferior, obviamente, eles vêm, se manifestam e dão a comunicação que eles bem entendem. Ao passo que durante a evocação, em uma evocação, você chamando especificamente determinado espírito, você cria um laço de união entre você e ele. E segundo Kardec, isso opõe meio que uma barreira entre nós e aqueles que querem se comunicar espontaneamente, e muitos deles querem simplesmente perturbar. Então a gente vê que as alegações de Kardec são alegações bastante judiciosas. E ele fala até mais, que entre evocar e não evocar, as duas coisas têm vantagens. Chamando um espírito específico, ou não chamando nenhum, esperando aí alguma manifestação, você só tem vantagens com isso daí, e daqui a pouco ele vai explicar quais são essas vantagens. Existe só uma desvantagem nas duas coisas. Qual que é a única desvantagem? É excluir das comunicações mediúnicas ou a evocação ou a não evocação. Essa seria a única desvantagem. Então, ele, o codificador da doutrina espírita, é bastante explícito. Tanto a evocação quanto a não evocação são perfeitamente válidas, podem ser perfeitamente levadas a efeito. As duas coisas têm as suas vantagens nas reuniões mediúnicas. Aí ele começa a falar das comunicações espontâneas. O que é uma comunicação espontânea? É aquela que os espíritos vêm sem ser chamados, e dão as suas opiniões, conversam, lamentam, ensinam, ameaçam, enfim, vêm dar algum tipo de orientação ou recado para nós. Ele fala o seguinte: tem inconveniente nessas comunicações espontâneas? Mais uma vez ele fala, inconveniente nenhum, desde que nós estejamos bem precavidos com o seguinte fato: os espíritos que estão ali se comunicando, muitos deles são espíritos que às vezes são inferiores e que podem querer de certa forma nos enganar. Então, desde que nós estejamos precavidos com isso, desde que nós estejamos com bastante ciência do que devemos fazer a fim de verificar se é um bom ou um mau espírito, coisa que nós aprendemos na sexta-feira passada e retrasada, em que estudamos um capítulo inteiro sobre isso, identidade dos espíritos, não teria problema nenhum acerca das comunicações espontâneas. Nenhum. Kardec até fala que desde que você esteja senhor dos espíritos, não teria problema nenhum. Claro, tem aí algumas coisinhas que a gente tem que comentar. Ele fala o seguinte, que o bom aguardar quem queira vir falar, porque vem porque querem, e seu pensamento flui sem constrangimento. É uma outra observação bastante interessante e bastante lógica. Se o Espírito está vindo conversar conosco, ele veio, em boa parte dos casos, porque ele quis vir. E quando ele tem essa vontade em dar a comunicação, ele fica mais livre para isso.
Ele fala com mais propriedade, ele fala sem constrangimentos. Por que eu falei na maior parte das vezes? Porque há situações em que obsessores são levados à reunião mediúnica, constrangidos, meio que à força, né, pelos benfeitores, com o objetivo de se comunicarem, de serem orientados, de serem esclarecidos pelos componentes da reunião mediúnica. Então, ali no caso, não é uma comunicação por evocação, é uma comunicação espontânea, mas o sujeito está indo lá meio que pressionado. E é óbvio, numa situação como essa, ele fica meio constrangido e, em muitos casos, ele não quer externar aquilo que é necessário para que nós possamos, né, levar a efeito o que ele está fazendo, por que é negativo, por que é ruim, enfim, demover-o da ideia de fazer o mal. Mas, na maior parte dos casos, aquele que se apresenta espontaneamente fala sem qualquer constrangimento. Nas reuniões, que são aquelas reuniões bem constituídas, aquelas que surgem, que aparecem, que têm aquela frequência, aquelas reuniões de longos anos, já existem aqueles espíritos já envolvidos naquela reunião, que são os benfeitores que organizam ela. Então, com muita frequência, esses benfeitores espontaneamente vêm dar algum recado. Às vezes eles vêm fazer a abertura da reunião, espontaneamente. E nós reconhecemos esses indivíduos, pela linguagem, pelos trejeitos, pelo modo de se expressar. Com frequência eles vêm já passando para nós a programação da noite. Às vezes eles não falam no início, mas falam no final da reunião, como se quisessem nos passar algumas orientações acerca de tudo aquilo que nós vivenciamos durante a reunião. E tem situações que eles falam no início e no final da reunião. E há casos que eles também não falam, né? Existem situações aí, várias, as mais diversas. Isso das comunicações espontâneas. Da evocação, ela é usada quando você deseja se comunicar com determinado espírito, especificamente com um certo espírito. Então, vamos supor que você queira se comunicar com uma avó sua que desencarnou. Obviamente, evoca-se essa pessoa. Vamos supor que você travou contato com um caso de obsessão, um indivíduo passando por um processo obsessivo terrível, você leva o caso para a reunião mediúnica e você evoca especificamente o obsessor daquela pessoa. Então, óbvio, em casos como esse, você pode evocar? Claro. Nossa, eu posso evocar parentes meus que desencarnaram? Poder conversar com eles? Pode, gente. Claro que existem critérios para isso. E daqui a pouco nós vamos ver quais são os critérios que o codificador passa para nós. Ele diz logo de início aqui, com relação à evocação, que quando você deseja se comunicar, você tem que ser bastante direto no pedido. E não precisa florear muito. Às vezes, se é pela primeira vez que aquele espírito foi evocado, é sempre de bom grado perguntar para aquele mentor da reunião se há a possibilidade de você chamar aquele espírito em particular. Às vezes o mentor fala que sim, que ele pode ser evocado. Às vezes ele fala que não, naquele momento ele não pode ser. E aí, nesse caso, é inútil insistir. Quando ele vem, o espírito evocado, normalmente ele responde: sim, estou aqui, o que você deseja, o que você quer de mim? Em muitas situações, ele já começa a falar, responder até as perguntas que você deseja fazer para ele. Meio porque ele já se encontrava precavido dessas perguntas. Como? Através do nosso pensamento. Vamos supor que você queira se comunicar com algum ente querido, com algum amigo que desencarnou, e você tem uma série de perguntas para fazer para ele. Obviamente, ligados pelo pensamento, esse indivíduo podendo vir à reunião mediúnica, ele já fica de antemão sabedor das perguntas que você vai saber. E aí, ele pode já responder antes mesmo de você perguntar. Kardec tem até o cuidado de falar para a gente o seguinte: olha, evite se dirigir aos espíritos de forma muito seca, ou de forma muito imperiosa, né? Ou você ser muito mandão. Ninguém gosta disso.
Os espíritos são gente como a gente. Já imaginou? Você é convidado para ir em algum lugar e de repente a pessoa que está naquele lugar começa a ser seco com você, a te dar ordens. Você vira as costas e vai embora. E é o que eles fazem mesmo. E é o que os desencarnados fazem. Se eles percebem que você está muito seco, está muito mandão, está muito imperioso, simplesmente eles se desvinculam do médium e vão embora. O ideal é sempre tratar com benevolência. Um pouquinho mais para frente, inclusive, o codificador nos orienta acerca da linguagem que nós devemos sustentar durante as comunicações mediúnicas. Como que nós devemos conversar com os espíritos? Que não é nada muito diferente da forma que nós devemos conversar com os encarnados. Mesmo porque, como eu disse, os desencarnados são gente como a gente. Até aqui, alguma pergunta? Alguma observação? Sim. Boa pergunta. Essa evocação ela é aconselhável fora da reunião. O ideal é sempre isso ser feito no ambiente de uma reunião mediúnica. Porque é um ambiente bem controlado, existem outras pessoas encarnadas ali para dar devida sustentação, né? Existe toda uma proteção espiritual naquele momento. Então é interessante que isso realmente aconteça no ambiente da reunião mediúnica. É proibido fazer fora do ambiente da reunião mediúnica? Não é proibido. Óbvio que não. Mas aí a gente tem que estar bem ciente de qual espírito a gente está evocando, se a gente tem condições suficientes de realmente identificar se é aquele mesmo que eu chamei, se não é, se é um bom, se é um mau espírito que pode estar se passando por aquela pessoa que você evocou. Enquanto que você, no ambiente de uma reunião mediúnica, existem pessoas que pensam tanto quanto você, que analisam a situação tanto quanto você, e que às vezes têm mais condição de detectar algum tipo de impostura por parte de algum desencarnado. Então a gente vê só vantagens em fazer isso dentro de uma reunião mediúnica. A gente vê só vantagens, né? Fora, pode acontecer, mas com essas devidas ressalvas. Ok? Sim. Boa. Evocação nós fazemos toda hora. É. Exato. É. Porque a evocação é um chamado. Aqui o negócio é analisado mais em termos de comunicações patentes, mas aquilo que o senhor Gilberto falou é real, é verdade. A partir do momento que nós estamos pensando firmemente em algum desencarnado, o pensamento é força, isso já é um chamado, né? Tanto que aqueles indivíduos que são evocados, muitos respondem prontamente. Você fala, poxa, nossa, como é que sabia que eu ia chamá-lo? A gente comentou isso, pelo pensamento. Ficamos às vezes a semana inteira pensando, nossa, eu acho que nessa semana eu vou evocar o fulano, quero conversar com ele. Só isso, somente isso, já é um chamado, já é uma evocação. Ele estando em condições, querendo e sendo permitido, daqui a pouco nós vamos destrinchar bem isso daí, ele vai aparecer na reunião mediúnica e vai conversar contigo, né? Então, o pensamento já é um chamado. Ok? Sim. Educado. Sim, vamos dizer. Não, na verdade, assim, o tipo de linguagem a ser mantida varia muito de acordo com a qualidade do espírito que está se comunicando. A qualidade do espírito. Benevolência e respeito tem que ter sempre, independente do tipo de espírito. Nem que seja um obsessor terrível se comunicando ali, você não vai tratar ele com casca e tudo. Você vai tratar com firmeza, vai falar o que tem que ser dito, mas sempre com cuidado, com benevolência. Ora, é a mesma coisa de você, na rua, né? De repente você conhece uma pessoa aí que é um sujeito mau, perverso. Aí você vai implicar com essa pessoa. O que acontece? Essa pessoa se volta contra você. Com relação aos obsessores, idem, a mesma coisa, né? Você vai ameaçar, você vai fazer acontecer com esse obsessor, ele pode pegar raiva de você, pode querer te prejudicar. Nada muito diferente daquilo que a gente vê na via comum, né? na nossa vida em comum. Nada diferente.
Bom, para você se comunicar com um desencarnado, se você não é médium, você vai precisar de um médium para poder conversar com ele, para ele fazer um meio campo ali. E aí? Todo médium é apto a isso? Obviamente, não. Não. Nossa, aqueles médiuns que psicografam as mensagens dos parentes que desencarnaram. Você vai naquelas reuniões, né, em que se lota a plateia, e aquele médium vai lá e psicografa. Existem médiuns assim? Claro que existem, óbvio, conhecemos vários, né? Esses são médiuns flexíveis. O que são médiuns flexíveis? São aqueles que são aptos a entrar em contato com uma certa facilidade com qualquer tipo de desencarnado. Mas nem todo médium é assim. Nem todo médium de psicografia e nem todo médium de psicofonia é flexível a esse ponto. Kardec fala até que eles são raros. O mais comum são aqueles médiuns que entram em sintonia com facilidade com determinado tipo de espírito. Tem casos de médiuns que se comunicam somente com um tipo de espírito, com um espírito em particular. Falta de flexibilidade, rigidez do médium, mas é a característica dele. Então vai a primeira lição para nós. Eu quero me comunicar com um parente meu que morreu. Não é qualquer médium que vai fazer esse serviço para você. Não é. Tem que ser aquele que tenha a necessária e a desejada flexibilidade. Caso contrário, fica bastante complicado. E até mesmo isso, Kardec nos esclarece que, como eles são raros, as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresente. Então, se você pegar um médium que não é flexível, você fizer uma evocação e aquele espírito realmente aparecer ali, às vezes esse espírito vai ter dificuldades seríssimas em sustentar a conversação com você. Às vezes ele quer falar, mas o médium não oferece condições para isso. Ele não é flexível? Não tendo essas condições, dificilmente isso vai acontecer. Agora, supondo que esse chamado seja feito constantemente. Vamos supor que a cada semana você queira se comunicar com esse mesmo espírito e o mesmo espírito está ali, tentando se comunicar através daquele mesmo médium. Com o tempo, vai se estabelecendo uma certa sintonia daquele espírito com aquele médium. E as comunicações vão ficando cada vez mais facilitadas. A gente pensa que mediunidade é algo no passe de mágica, né? E não é. Sim. Se a gente for ver o Chico em termos de flexibilidade, não tem nem comparação. O André Luiz, obviamente, ele passou quantos livros para o Chico? 13 livros. E a facilidade com que ele foi se expondo e escrevendo ali, né, tem que se criar o quê? Primeiramente, uma certa relação, uma ambiência fluídica. Quanto mais o espírito se comunica através de certo médium, melhor o entrosamento. Daí, o grande entrosamento entre o Divaldo e a Joana de Ângeles, entre o Chico e o Emmanuel. São espíritos, aliás, que já se conhecem, desde há muito tempo. Não é dessa reencarnação, não, desde outras vidas. Né? Joana de Ângeles, quando foi Joana de Cusa, lá na época de Jesus, Divaldo foi filho dela. Quer dizer, olha só de onde que vem. De onde que vem as relações desses dois espíritos aí? De mais de 2000 anos. Daí a facilidade de comunicação. Né? Olha aí, podemos procurar um médium para conversarmos com os entes queridos? Kardec fala que isso é um desejo muitíssimo natural. Não é mesmo? De repente teu pai desencarna. Sua avó, sua tia, seu esposo, sua esposa. E aí, de repente, te vem aquele desejo de comunicar com essa pessoa que desencarnou. É proibido isso? Não pode ser feito? Não, é um desejo muito natural. Só que ele coloca aqui algumas recomendações. Primeiramente, especificamente, aliás, ao médium. Primeira recomendação ao médium. Ele tem que estar certo da sinceridade da pessoa que o está procurando. Quer dizer, chega até o médium, um indivíduo falando o seguinte, eu queria tanto conversar com a mamãe que desencarnou, 3 anos atrás ela desencarnou, eu queria tanto conversar com ela. O médium tem que estar seguro da sinceridade daquela pessoa. Por quê?
Porque tem muita gente que finge. Tem muita gente que tem essa ideia de querer desmascarar o médium, ou quer pregar uma peça nele. E às vezes a mãe desse sujeito não desencarnou coisíssima nenhuma, está vivinha da Silva. Ele vai lá querendo conversar com a mãe desencarnada, sendo que a mãe está encarnada. Acontece isso? Claro que acontece. Então Kardec era muito criterioso. O bom senso em pessoa, diga-se de passagem. A encarnação do bom senso foi Kardec. Primeira coisa, médium, você está seguro da sinceridade da pessoa que está te procurando? Eu estou, realmente é sincera a pessoa. Segundo ponto a ser levado a efeito aqui. Você quer evocar essa pessoa para quê? Qual é a ideia? Se for mera curiosidade ou interesses rasteiros, materiais, não faça. O que tem que mover ali aquela evocação é o interesse sentimental. É realmente você querer conversar, você querer saber a sorte dessa pessoa do lado de lá, se está tudo bem, falar da saudade, né, perguntar dos projetos dessa pessoa, enfim. Sabe quando você está há muito tempo sem conversar com alguém querido e quando você encontra, te dá aquela alegria, e você quer conversar com aquela pessoa, saber se está bem, se está tudo legal. Esse é o sentimento que tem que mover a pessoa. Agora, uma simples curiosidade, como é que é a casa que você está no plano espiritual? Não dá, né? Não dá, né? Ou coisas mais rasteiras, né? Você não deixou nenhum dinheirinho escondido aqui, não? Né? Alguma joia oculta aqui para mim? Aí não, né, gente? Obviamente que não. Então, além do médium ter que se assegurar da sinceridade da pessoa, ele tem que se assegurar também o que move a pessoa a querer conversar com o desencarnado. Vocês estão vendo que à medida que a gente vai estudando, a gente vai perceber que o negócio não é tão fácil assim. Não é se dirigir ao primeiro médium, porque o médium não pode não ser flexível. Né? O próprio médium tem que tomar essas precauções todas aqui. Uma outra precaução, ele tem que estar bastante seguro de que as perguntas a serem feitas sejam perguntas bastante claras, bastante diretas, e não perguntas do tipo para fazer o indivíduo colocar a sua identidade. Aquelas perguntas assim, com o objetivo de provar a identidade do espírito. Eles não gostam disso. Alguns até mesmo se retiram e vão embora. Conforme a gente aprendeu, os espíritos manifestam a sua identidade através das pequenas circunstâncias, dos pequenos detalhes da comunicação. Se você começar a perguntar, qual que foi a data do teu nascimento? Que jeito você desencarnou? Que time que você torcia? Como é que é o nome do meio da sua tia-avó? Eles não gostam disso. Kardec fala isso. Eles não gostam e muitos se retiram, vão embora. Então, o interessante é, durante a comunicação, nas entrelinhas da comunicação, você detecta se realmente é ou não é. Kardec até fala mais uma outra coisinha aqui para nós. Ele fala o seguinte: somente fazer esse tipo de evocação na presença da pessoa interessada, ou seja, do parente, do amigo, porque ele é o mais apto a identificar se realmente é aquela pessoa que está ali falando, porque ela conhece aquele indivíduo, você não conhece aquele indivíduo que está se manifestando através de você. E ele termina esse trechozinho com uma frase que é para pensar: o médium deve evitar tudo o que pode transformá-lo em ledor da sorte, em agente de consulta. Então o médium tem que estar muito precavido com relação a isso daí. Porque tem muita gente lá fora que confunde mediunidade com ledor de carta, ledor de mão, ledor da bola de cristal. E nós sabemos que essas pessoas que fazem isso, algumas delas têm uma certa clarividência? Tem, mas fazem isso mediante pagamento. Outras fingem que têm e levam no bico muita gente aí para ganhar dinheiro. Na doutrina espírita, a mediunidade ela tem que ser utilizada com objetivos eminentemente espirituais. É a mediunidade junto com Jesus. Então o médium tem que ter muita cautela, muito critério e muito cuidado para não se
ser confundido ou não se tornar um ledor de sorte, né? Um agente de consultas. Até aqui, perguntas? Sim. Não existe esse tempo fixo. Não existe um tempo específico de quanto em quanto tempo. Sempre que houver essa possibilidade, ela acontece. Ela acontece. Mas claro que isso vai acontecer mediante tudo isso que a gente comentou aqui e também mediante condições do próprio espírito desencarnado. Do próprio espírito desencarnado. André Luiz, e até mesmo no próprio Kardec, fala para a gente uma coisa, que essas comunicações elas vão se tornar cada vez mais frequentes. Com a própria depuração da humanidade, depuração moral, que vai gerar uma depuração física mesmo, chegará um momento na história da nossa humanidade que nós vamos travar contato com o plano espiritual com uma facilidade tremenda. Então a morte não vai mais vir revestida com essas características de dor, de sofrimento, daquela saudade doída. Porque você vai ter condições de ter contato com aquele ente querido com uma facilidade muito grande. Às vezes, até mesmo através de aparelhos eletrônicos. Chegará o momento, e isso já está acontecendo aos poucos, que aparelhagens serão desenvolvidas em que você poderá acessar paisagens e pessoas do plano espiritual através de um equipamento eletrônico na sua casa. Claro que isso não vai ser para agora, nem para daqui a 10 anos, mas é algo que realmente no futuro vai acontecer. Não tenhamos dúvida a respeito disso aí. Sim. Sobre as evocações, eu gostaria que você discutisse um pouquinho do que pensar a respeito devido a um apelo até excessivo de um ente familiar que se foi. Sim. E como a evocação bem entendido, sempre a pessoa aqui encarnada, ela sempre comenta fatos, passagens, Sim. de maneira que qual será a sorte de ambas as pessoas? Tá, você está falando daquelas pessoas que não se desligam em momento algum daquela pessoa que desencarnou e está sempre pensando, está sempre pedindo, está sempre falando, aquele negócio doído e complicado. Atrapalha os dois. Atrapalha tanto a pessoa encarnada que tem esse tipo de atitude, quanto aquele que desencarnou. Porque a gente tem que pensar da seguinte forma, que o pensamento é energia. E o pensamento vem carregado com as tuas intenções, né? Vem carregado com os teus sentimentos. Se você tem sentimentos descontrolados, se o indivíduo que é seu amigo, que seu ente querido desencarnou e você está revoltado com aquilo, e você pensa insistentemente nessa pessoa, o teu pensamento vem carregado de revolta. E acerta, às vezes, em cheio a pessoa que está lá tentando se recuperar no plano espiritual. Uma outra coisa que a gente tem que ponderar bastante. Porque nós podemos, com a nossa falta de equilíbrio espiritual, dificultar a perfeita adaptação do recém-desencarnado na realidade espiritual. Às vezes, quando ele tem o necessário merecimento para isso, ele é até envolvido em energias benfeitoras, à semelhança de um campo energético, que impedem o nosso pensamento desequilibrado de chegar até ele. Agora, às vezes, não. Tem casos em que, às vezes, o indivíduo recém-desencarnado, ele fica retido no próprio ambiente familiar por conta daquela pessoa que está insistentemente pensando nela de forma desequilibrada, né? Não aceitando, e ai, que falta que você me faz. Quer dizer, você não vive a sua vida porque você fica preso no passado e você não deixa a pessoa viver a vida dela também. A pessoa fica presa lá. Obviamente ela fica presa pelas próprias condições energéticas dela. Que é diferente daquela saudade, né, de você, poxa, como é que será que deve estar? Eu queria tanto conversar um pouquinho, saber como é que se encontra, matar um pouquinho a saudade. Então, existe uma linha tênue que separa uma coisa da outra. Nós que somos espíritas temos que ter realmente esse cuidado
em com os nossos sentimentos nós não atrapalharmos o pessoal que está do lado de lá, porque eles têm que continuar a viver do lado de lá, com as tarefas e as atividades que ele tem, e nós com as nossas tarefas e atividades. Pode, o oposto também acontece. Pode, o desencarnado também, ao invés do encarnado ficar com a mentalidade toda desequilibrada, o desencarnado fica muito comum. Nossa, muito comum. Isso aí se deve muito à falta de preparo à vida espiritual. A falta de preparo enquanto o indivíduo está encarnado. Porque muita gente deixa para pensar no que vai acontecer depois da morte quando está quase morrendo. Nossa, será que existe mesmo vida após a morte? Você está lá ligado para aparelhos, nem pensando. Né? O interessante é você pensar na vida após a morte enquanto você está encarnado. Não de maneira mórbida, nada disso. Mas como uma coisa saudável, porque é algo que realmente vai acontecer mais dia, menos dia com todos nós aqui. Viver bem a nossa vida aqui, buscar o aprimoramento espiritual, mas sempre pensando na vida no plano espiritual. Que vai chegar um dia que você vai deixar tudo de ordem material aqui. Incluindo a coisa mais íntima tua, de matéria, que é seu corpo. Você vai deixar aqui. Então, o que a gente deve fazer para desvincularmos o nosso pensamento e os nossos sentimentos das coisas materiais, porque um dia nós vamos chegar para o lado de lá. Né? Então, isso facilita muito o indivíduo se adaptar do lado de lá e elimina qualquer possibilidade de revolta. Vai ter saudade? Claro que vai. Óbvio que vai. Mas é aquela saudade boa, aquela saudade gostosa. Não é aquele negócio desequilibrado que atormenta um lado e o outro lado. Né? E aí? Qualquer espírito pode ser evocado? Sim. Qualquer um, qualquer um. Posso evocar Jesus de Nazaré? Pode. Posso evocar Adolf Hitler? Pode. Você pode evocar um espírito elevado, inferior, conhecido, desconhecido, sábio, ignorante, né? Um espírito contemporâneo a você, que você conheceu em algum lado do passado distante? Pode. Gente, você pode chamar qualquer um. Mas entre chamar e o indivíduo responder, vai um caminho grande. Vai um caminho grande. O que Kardec nos coloca aqui é que não existe impossibilidade nenhuma, nada que impeça você chamar qualquer tipo de espírito. Inclusive aqueles que estão em outros planetas, sim, pode. Na Revista Espírita, em certas reuniões mediúnicas, Kardec conversava com indivíduos que estavam momentaneamente reencarnados em Júpiter. Quer dizer, o sujeito deixou o corpinho físico dele lá em Júpiter, saiu de lá, veio para cá, para se comunicar com Kardec. Eu não lembro o ano da Revista Espírita, né, mas tem lá as comunicações, direitinho. Só que é facilitado pelo fato de, em Júpiter, se bobear, o corpo físico deles é mais tênue que o nosso próprio corpo espiritual. Então, a facilidade que eles têm de desdobramento lá é uma coisa absurda. Né? Enquanto que para nós é um pouco mais complicado. Nossa, podemos evocar pessoas que estão encarnadas? Pode, gente. Você pode sim. Mas o que vai acontecer, seu Mário? O que vai acontecer com as pessoas encarnadas? No nosso nível, na nossa condição, a matéria exerce uma influência muito grande. Nem sempre vai dar certo. Se for durante o sono da pessoa, a facilidade é ainda maior. A pessoa vem parcialmente desdobrada pelo sono e dá a sua comunicação. Então, nos planetas inferiores como o nosso, né, há uma dificuldade para isso. Embora não seja absolutamente impossível. Embora não seja. Né? Seu irmão morreu faz 40 anos. Mais de 40 anos. Se o senhor evocar o seu irmão e ele estiver encarnado, né, existe uma impossibilidade absoluta dele se manifestar? Não existe essa impossibilidade absoluta. Pode ser que haja uma dificuldade pelo fato dele estar encarnado? Pode ser que haja sim essa dificuldade. Mas ele pode desdobrar. O que o Antônio Carlos falou. Durante o sono físico, ele desdobrado, né,
ele pode acudir ao chamado e dar ali a comunicação. Poxa, mas ele não se lembra da vida que ele teve quando foi seu irmão. Mas se houver absoluta necessidade disso, se os benfeitores perceberem que isso realmente é importante, uma regressãozinha de memória ali básica faz com que ele acesse o conteúdo de memória da época em que ele era seu irmão. E aí a comunicação se faz, né? Ou seja, não é absolutamente impossível, mas também não é facinho não. Não é, né? É. Só um segundinho, ó. Aí que a gente vai ver, ó. Causas que podem impedir. Quais são as causas que podem impedir? Pô, eu vou fazer uma evocação. Mas o Espírito não pode vir. Quais são as possíveis causas? Kardec coloca aqui que existem causas pessoais e causas estranhas. Quais são as causas pessoais? Que são aquelas atinentes ao próprio Espírito que está sendo evocado. Primeiro, ele pode estar trabalhando. Pode estar com alguma ocupação, com algum serviço do lado de lá. Ele não pode abandonar aquele serviço. Então ele não aparece. Ele não aparece agora, pode aparecer semana que vem. Então, uma causa pessoal. Uma outra causa, ele pode não querer. Absolutamente não. Você ficou casado 50 anos com uma pessoa. Aí essa pessoa desencarna. Aí você vai chamar essa pessoa para evocação e fala assim, nossa, 50 anos convivi com aquele sujeito. 50 anos. O que quer comigo? Dá sossego. Então a pessoa pode não querer. Absolutamente ele pode não querer. Vontade. Absolutamente pode não querer. A vontade dele. Uma outra causa pessoal, a situação dele. Aí a gente entra naquilo que a gente estava conversando. Dele estar encarnado. Se ele estiver encarnado em mundos superiores, e se houver realmente a necessidade dele vir, dar a comunicação, é muito mais fácil. Porque no mundo superior, como eu disse, o corpo físico é bem mais sutil. Então os laços que unem espírito e corpo físico são muito mais tênues. Um sujeito que está reencarnado no mundo superior, ele é quase que um clarividente 24 horas. Ele consegue enxergar os espíritos com mais facilidade, ouvi-los, desdobrar com muito mais facilidade. Agora, na condição nossa aqui é mais complicadinho. Impede? Não, mas é mais difícil. Essas são as causas pessoais. Agora tem causas estranhas, que são causas alheias à vontade do espírito. A primeira, pode ser que você evoque, pode ser que ele queira vir, mas pode ser que não haja permissão para ele se comunicar. Não haja permissão superior. Por qual motivo? Vários motivos. Um deles seria uma própria provação para aquele indivíduo que está querendo conversar com o espírito. Então, ordens superiores. Não pode falar. Está vendo? Uma causa estranha a ele. Uma segunda causa, prende-se à natureza do médium. É aquilo que a gente estava comentando aqui. Tem aqueles médiuns que não são flexíveis. Então você vai lá e fala assim, eu quero conversar com a minha vovozinha que desencarnou. Mas se ele não for um médium com aquela flexibilidade, pode ser que minha avó esteja ali presente, ela não consiga a necessária relação fluídica para fechar o circuito mediúnico e ela se comunicar comigo. Aí fica mais complicado. Então depende muito do tipo de médium. Tá? Se for um médium flexível, depende muito da simpatia energética do desencarnado com o médium. Às vezes o espírito está lá para se comunicar, o médium é flexível, mas as energias não batem. O espírito às vezes vai lá com uma certa repugnância, se servir daquele instrumento. Outros não. Outros vão com muito prazer. Já outros com uma certa repugnância. Um outro fator relacionado ao médium. O médium pode não estar devidamente desenvolvido. E os espíritos, para dar comunicação, eles preferem um médium desenvolvido. Um médium que não opõe obstáculos a ele. Imagina só um médium que está começando a treinar psicografia. Que só faz aqueles garranchos na psicografia. Letra A, letra C, que não tem aquela desenvoltura. Um espírito que vai se comunicar através dele tem uma imensa dificuldade. Então ele vai preferir quem? Um médium psicógrafo que já tenha flexibilidade. Já pega o lápis e tchum, a mensagem já sai. Então estão percebendo?
Tem vários critérios que têm que ser obedecidos, compreendidos e seguidos para que essas evocações possam realmente acontecer. Há inconveniente em evocar maus espíritos? Será que existe um inconveniente? Kardec fala o seguinte, olha que coisa interessante. Depende da tua intenção. Se a sua intenção for ajudar, orientar, não tem inconveniente nenhum, desde que haja uma certa autoridade moral sobre o espírito. Agora, quer evocar um espírito ruim por diversão, por curiosidade, ou às vezes para pedir que ele faça alguma coisa para você? Aí o negócio fica complicado. Porque você não terá a necessária autoridade moral para se impor àquele espírito. Mas eu tenho força de vontade. Com a minha força de vontade, com o pensamento positivo, eu não permito que ele me faça mal. Kardec fala o seguinte, que frequentemente, se você opor somente a sua força de vontade, o desencarnado te vence. Então, muito cuidado com isso, em evocar maus espíritos, né? Desde que a sua intenção seja boa, desde que o ambiente seja controlado, desde que todas as orientações ali sejam positivas, sem problema nenhum. Mas o espírito vem e ameaça a gente, ameaça de morte, ameaça que vai acabar com a família, que vai acabar com a vida. Gente, né? São ossos do ofício. Em reuniões mediúnicas já ouvimos essas ameaças muitas vezes, né? E o que deve nos tranquilizar? O que tiver no nosso karma, no nosso destino, na nossa lei de causa e efeito, vai acontecer, independente das ameaças ou não do desencarnado. Quando nós estamos com boas intenções, com intenções elevadas, os benfeitores nos protegem. Não tenhamos dúvida disso. Mas os maus podem te perseguir. Gente, eles perseguem mesmo. É que naquela situação você está sabendo que tem um te perseguindo. Mas quantos talvez que você não sabe que estão ali tentando te desequilibrar? Tentando te prejudicar, acabar com a tua vida. Tem alguns por aí. A gente não sabe o que fez em vidas passadas, posso ser bonzinho nessa vida. Agora, em vidas passadas, o que eu fiz? Será que eu não fui um sujeito terrível? Prejudiquei muita gente? Colecionei um monte de inimigo? E aí? Muitos deles podem ter essa ideia em nos prejudicar. Né? Olha que coisa interessante que ele fala aqui. O único ascendente sobre os espíritos inferiores é a superioridade moral. Eles sentem que os homens de bem os dominam. Superioridade moral. Não adianta nós queremos dar lições de moral aos obsessores, sendo que você talvez seja tão ruim quanto ele. Não adianta a gente colocar uma máscara de fingida superioridade, sendo que você nutre os mesmos sentimentos e intenções que o obsessor está ali se manifestando. É aquilo que eu li certa vez, essa frase ficou gravada na minha cabeça. Nós estamos muito mais próximos, em termos evolutivos, do obsessor do que dos benfeitores espirituais. É uma realidade. Tanto que, se você for buscar compreender as motivações de um processo obsessivo, em muitas situações você para e pensa, poxa, se eu estivesse no lugar desse sujeito, e se eu tivesse sofrido aquilo que ele sofreu, talvez eu estaria fazendo a mesma coisa que ele. Não é? Ou coisa pior. É claro que você está ali na posição daquela pessoa que está vendo de fora a situação, sabe que o ato de obsessão é ruim para o obsessor e obsediado, e você tem que, de certa forma, buscar fazer com que o obsessor compreenda que aquilo lá é ruim para ele. Mas se você for entrar na história e se colocar no lugar dele, em muitas situações a gente faria até pior. Né? Se a gente for pensar, poxa,
e não é que ele tem, não é razão, né? Não é que ele tem as motivações dele em fazer isso daí. Aí você se sintoniza bonitinho com ele. Então, ascendente moral, pessoal. Ascendente moral. Por isso que a gente tem que levar o indivíduo com o qual a gente está conversando em reunião mediúnica a perceber os malefícios que ele está fazendo para ele próprio. A você ser, inclusive, benévolo com essa pessoa, ser benevolente, ter um bom coração para com ele, porque o obsessor é gente como a gente. É um indivíduo que já esteve encarnado aqui, né? Que tem as suas qualidades, que tem as suas virtudes, que tem os seus defeitos. Momentaneamente, ele está naquela vibe de obsessão, de justiça com as próprias mãos, vingança. Mas quem somos nós? Não somos tão diferentes deles assim, não. O ascendente moral é importantíssimo. Ele chega até a falar o seguinte, que o nome de Deus, se for pronunciado por um indivíduo sem os necessários ascendentes morais, é uma palavra como outra qualquer. Só vai ter a necessária força, o necessário vigor, se essa palavra Deus for pronunciada por alguém com os ascendentes morais, com os critérios morais elevados, com a conduta superior. Aí sim, né? E até mesmo, não somente a palavra Deus, mas outras coisas consideradas como sagradas e religiosas. Eu não esqueço um filme que eu assisti, eu já contei isso aqui para vocês, né? Um filme de terror. O vampiro chegou para a pessoa, né? Mordeu o pescoço da pessoa, a pessoa correu, tal lá, abre a gaveta, tira um crucifixo, né? Aí o vampirão vai chegando perto dela, vai, pega o crucifixo assim. O vampiro olha para aquilo lá, dá um passo, toma o crucifixo da mão e quebra. E fala o seguinte, isso daqui, meu amigo, sem fé não vale nada. O vampiro deu uma lição de moral no sujeito. E se você for ver, né, tem a sua lógica. De que adianta você pronunciar as palavras mais veneráveis, né? Em nome de Jesus, que isso aconteça. Em nome de Deus, faça tal coisa. Se você não tem os necessários ascendentes morais, são palavras como outras quaisquer. Como a gente vê, o sentimento realmente é tudo. Aquela conversinha ali. Qual que é a linguagem que eu devo manter com os espíritos? Como que eu devo conversar com eles? Nós estamos aqui conversando, né, com um certo tom de familiaridade. Com os desencarnados, que jeito que eu devo conversar com eles? Kardec fala, está de acordo com o grau de elevação do espírito. Primeiro, espíritos notoriamente superiores a você. Aquela superioridade moral. Como que você conversa com uma pessoa dessa? Como que você conversaria com o Chico Xavier? Como que você conversaria com o Bezerra de Menezes? Vamos supor que Jesus de Nazaré estivesse na tua frente. Como que você conversaria com ele? Não pode ser um tom qualquer. Concordam comigo? Não pode ser um tom qualquer. Então, com eles, o que Kardec nos fala? Quanto mais elevados, mais dignos do nosso respeito, atenção e submissão. E por serem elevados, eles são avessos à bajulação. Avessos. Né? Quantos indivíduos que moram por aí, encarnados por aí, e que tem aquele séquito de seguidores, né? Que bajula, que lambe aquela pessoa o tempo inteiro. O indivíduo que é realmente superior é avesso a isso. Ele não gosta. Inclusive, né, dos títulos, né? Kardec chega a falar até dos títulos aqui. Doutor, mestre, monsenhor, vossa excelência, né? Vossa santidade. Se é realmente um espírito superior, primeiro, ele não dá a mínima importância para título. Indivíduos que dão importância para título, a ponto de ficarem inchados, superiores não são. Encarnado ou desencarnado, tá? Encarnado ou desencarnado. E mais, além deles não darem a mínima, eles não gostam. Não gostam, de modo algum, desse tipo de título.
justamente porque eles são superiores. E quem é superior é humilde. Agora, quem gosta de ser chamado de doutor, de mestre, de vossa senhoria, de vossa santidade, de vossa excelência, você pode ter certeza. Tem indivíduos com os quais você se dirige que fazem questão de colocar isso daí antes do nome. Né? Paciência. Vai desencarnar e o título vai ficar aqui. Isso com os espíritos superiores. Respeito, atenção, submissão. E aqueles espíritos inferiores? Kardec fala o seguinte, depende muito do tipo de espírito. Muito do tipo de espírito. Existem aqueles que não são maus, mas que são levianos, ignorantes. Então, com eles, um tom normal, como se você estivesse conversando com uma pessoa comum, de familiaridade. Existem aqueles que são infelizes, sofredores. Para eles, não interessa muito o que levou ao sofrimento deles. Não interessa. Ali nós devemos desenvolver uma benevolência com relação a essa pessoa. Benevolência, aliás, que a gente no futuro pode precisar, né? Tem situações que a gente vê o espírito sofrendo ali, porque fez algo de ruim, porque se enveredou em algum vício, ou porque matou alguma pessoa e se arrependeu. A gente não tem muita condição de avalizar as causas, não. Vamos buscar ajudar aquela pessoa. Então, aquele tom de benevolência, de comiseração. Vai que no futuro a gente precise, é aquilo que o senhor Gilberto leu agora há pouco, né? Tudo aquilo que a gente faz, a gente recebe de troca. Tudo aquilo que a gente faz de positivo, obviamente, virá de positivo para nós. E aqueles espíritos maus, que caluniam, que mentem, que perseguem, que obsediam, obviamente o tom de voz mais firme, porém sereno, seguro e também com boas doses de benevolência, porque aquele sujeito que está ali, que é um obsessor, que está perseguindo, que é mau, que é mentiroso, é um doente e não sabe. Não é? Então nada, absolutamente nada de você tentar se colocar melhor ou superior a ele. Se você não for, ele vai saber disso. Ele sente isso. O que deve ser feito é lançar uma série de ensinamentos para que ele possa pensar que aquilo que ele está fazendo é ruim para ele mesmo. E nem sempre de cara você consegue tal coisa, esse tipo de efeito. Então, de acordo com o tipo de espírito, obviamente, uma linguagem a ser mantida. Ok? Mais alguma coisa? Nós não terminamos esse capítulo. Semana que vem a gente vai terminá-lo. Alguma pergunta? Alguma observação? Comentário? Só um segundinho. Fala, Lucas. Sim, existe sim. A pergunta é a seguinte, se uma pessoa que está encarnada, de repente, por algum resquício de lembrança, sentir saudades do plano espiritual, ou de alguma vida passada, ou de alguém, sim, isso acontece. Isso é comum. Às vezes é aquela saudade que te bate de algo que você não sabe definir bem o que seja. Quando eu era criança, eu sentia uma dor de perda e com possibilidade de chorar, vontade de sentir falta. Aí eu fui ficando mais crescendo e depois eu parei de pensar que eu nunca perdi ninguém. Do que eu tinha saudade? Possivelmente essa saudade, essa dor da perda é algo atinente a uma encarnação passada sua ou algo que se passou lá no plano espiritual. Né? De repente, tem certas situações que a pessoa quase que vislumbra certas paisagens e dá aquela saudade doída. Né? Em outras situações, a pessoa sonha com alguém, né, que você no sonho sabe quem é, conhece, bate maior papo, aí quando você volta para o corpo, te dá aquela saudade daquela pessoa. Aí você fala, poxa, mas eu nunca vi aquele indivíduo, não conheço, não sei quem é. Né? Então essa melancolia que às vezes nos bate, é saudade disso daí. Dizem até, e a gente vai um pouquinho mais longe, ô Lucas,
Que aquelas pessoas que costumam olhar o céu estrelado à noite e de repente sentir aquele sentimento de nostalgia, aquela saudade doída de algo que você não sabe muito bem definir, é porque esse indivíduo não é da Terra. Essa pessoa está lembrando de outras vidas e de outras situações em outros planetas. É um exilado de capela. Ou de outros planetas, né? Mas isso é comum, meu amigo. Isso é comum. O que a gente não pode se deixar é envolver de tal ponto que isso possa atrapalhar a nossa vida, a nossa existência, o nosso dia a dia, né, as nossas tarefas, as nossas atividades, o nosso crescimento. Se não estiver atrapalhando isso daí, tranquilo. Agora, se estiver atrapalhando, é sempre interessante que a gente pare, pense, medite que tipo de atitude tem que ser tomada. Ok? Daniel, Sim. como a gente procede numa reunião que o espírito faz a maldade com a convicção extrema de que está fazendo certo? É o caso daquele livro, não uma reunião mediúnica, mas no caso do livro Libertação, que o Gregório fazia o que fazia, Sim. ele tinha certeza Sim, que estava certo. Mas, Antônio Carlos, esses indivíduos aí, esses obsessores, que têm a plena convicção e a plena certeza de que estão certos, às vezes você não vai conseguir fazer com que eles mudem de ideia de uma hora para outra. Não vai. São necessárias, às vezes, muitas e muitas reuniões, a fim de que você, com as sucessivas conversações, faça com que o indivíduo mude o seu pensamento, mude a sua ideia. Não é tarefa fácil assim. E às vezes você não consegue. Paciência, né? Às vezes o indivíduo não consegue. Tem necessidade, em algumas circunstâncias, daquele que está firme ali naquele processo de vingança, daquele que não se arreda daquele objetivo ruim, ter que reencarnar, passar por situações complicadas, difíceis, através da dor para poder despertar. Então, a gente faz a nossa parte, dentro dos nossos limites. Lembrando sempre que, entre os conhecimentos jogados, os conhecimentos obtidos nos livros, na vivência, e aquele que sabe realmente amar, esse que tem dentro de si o sentimento do amor plenamente desenvolvido, consegue muito mais em termos de conversão do que aquele que simplesmente sabe, do que aquele que simplesmente conhece. Tem uma situação dessa num livro de André Luiz, não me lembro o nome do livro, em que o processo obsessivo era tão intrincado que foi preciso chamar uma alma enobrecida, não tanto no campo dos conhecimentos, mas principalmente no campo dos sentimentos. Não é esse não. A fim de fazer com que aquele espírito obsessor pudesse ser adormecido, anestesiado e retirado do convívio do obsediado. Só pela lógica, pela argumentação, pela razão, não deu certo. Então, houve necessidade do sentimento, mas não são todas as pessoas que têm esse tipo de coisa, né? Esse amor desenvolvido, esse sentimento que realmente constrói e eleva. Né? Por enquanto, a gente está na fase do conhecimento ainda, né? Buscando lapidar um pouquinho nossos sentimentos. Semana que vem, a gente continua isso daqui. Então, vamos lá. Com o pensamento voltado a Deus. Deus, que criou, cria e sustenta esse universo, que nos deu a vida e a ela sustenta, que é a fonte do amor, da paz e da sabedoria, que é o ser mais próximo a nós, tão próximo que estamos embebidos em substância divina, nadando em substância divina, assim como os peixes nadam em um oceano, estamos nós envolvidos em Deus. Tecendo essas rápidas informações, é importante a elas nos ligarmos o tempo todo.
especialmente naqueles momentos em que as circunstâncias da vida parecem se voltar contra você, em que o momento da cobrança chegou, em que as dificuldades parecem que nunca vão desaparecer. Paciência, resignação, esperança. Deus é amor, e é com esse amor que Ele nos mantém. E é justamente impelidos por esse amor que nós vamos aos poucos, nos desvencilhando de tudo aquilo que nos atrasa, de tudo aquilo que nos fere, e vamos paulatinamente enveredando por uma trilha cada vez mais iluminada e cada vez mais próxima do nosso objetivo maior, que é a perfeição espiritual. Nunca, absolutamente nunca, nos sintamos abandonados, solitários, entristecidos. Existe muita gente que gosta de nós, encarnados ou desencarnados. E a presença divina nesse universo é uma certeza, é uma constante. Muita paz, muita luz. Que assim seja.